Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Genival Júnior, sou professor de Sociologia aqui do Escola Online. Hoje nós vamos resolver a semana 5 do volume 4 do PET terceiro ano, que vamos dar continuidade ao tema Trabalho, Sociedade e Classes Sociais. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de indicar para vocês as nossas redes sociais. No nosso Instagram tem lá uma série de conteúdos e cronogramas sobre o PET, sobre o Enem, sobre o PISME. Então, lá você consegue ter acesso às informações mais diversificadas de tudo que o Escola Online tem feito para você. No nosso Spotify a gente tem lá as playlists, uma série de podcasts maravilhosos para você ouvir quando você estiver indo fazer um exercício, quando você estiver indo no supermercado, enfim, quando você estiver ali de bobeira, você bota o fone e vai escutar a gente trazendo conteúdos de atualidades para vocês. Além disso, aqui no YouTube está preenchido de playlists, está preenchida de vídeos aí, com vídeos que vão ajudá-lo a estudar nesse período remoto. E tá vendo esse QR Code? Esse QR Code vai te direcionar lá para a nossa plataforma. Na nossa plataforma temos materiais que são gratuitos e lá tem tudo que você precisa saber sobre Escola Online. Show de bola, né, pessoal? Aqui é assim, aqui é espetacular. Então agora eu vou pedir o pessoal para rodar a vinheta e aí a gente começa a nossa aula. Roda a vinheta, pessoal! Bem, pessoal, então na nossa última aula, nós fomos discutir um pouquinho sobre o que era o trabalho, e a gente foi entender como que o trabalho se desenvolveu, Desenvolveu lá na Europa, principalmente com a produção das fábricas, com a força do sistema capitalista. Agora a gente chega na atualidade e vai tentar compreender como que esse trabalho ele se torna um objeto de análise sociológico. Então a primeira coisa que a gente precisa destacar é quais são as características do trabalho na atualidade. E a gente vai ter 4 características. A primeira delas é um aumento do desemprego, o capitalismo ele faz isso, o mercado de trabalho ele está inflacionado, ele está cheio, então a gente vai ter um aumento dessa taxa de desemprego. A gente tem esse desemprego proporcionado pelo uso da tecnologia, porque o que vários operários faziam antigamente foi substituído por uma máquina. Além disso, a gente tem a terceirização, que é uma forma de sucatear o trabalho, e a gente também vai ter a uberização, que é quando os direitos trabalhistas são flexibilizados em função do uso da tecnologia nas relações de trabalho. A gente percebe que esse processo da uberização ele vai ser estimulado principalmente pelos princípios neoliberalistas. Então essas são as características do trabalho na atualidade. Essas características elas vão lançar a luz sobre um outro problema, que foi a primeira característica que a gente trouxe, que é a questão do desemprego. E aí é onde a gente precisa olhar esse desemprego e tentar entendê-lo como uma variável sociológica. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, esse conjunto de características que eu trouxe para vocês vai implicar diretamente no aumento ou na estabilidade ou no crescimento do desemprego, e aí é onde a sociologia vai começar a mostrar, a lançar a luz sobre os fenômenos que causam esse problema social que é o desemprego. E aí a gente vai ter 2 tipos de desemprego. Um deles é o desemprego estrutural, que ele vai resultar das transformações que impactam na absorção da mão de obra, ou seja, falta de emprego e aí você vai ter ali sempre uma massa da população que não vai conseguir trabalho. Então isso é um desemprego estrutural. Isso acontece porque quando a sociedade tem muita desigualdade, nem todo mundo consegue ser absorvido ali pela iniciativa privada. Então falta emprego e esse desemprego ele se torna parte da estrutura social. E aí depois a gente vai ter o desemprego conjuntural, que ele vem a partir das crises. A pandemia é um exemplo disso, E aí o que vai acontecer? Esse desemprego ele é algo desregulado, ele acontece sazonalmente e ele vai estar ligado aí principalmente à flexibilização das leis trabalhistas, ao processo de privatização e ao processo de desindustrialização. Isso tudo está ligado com crise econômica, com eventos específicos, com todos os tipos de crise que a sociedade capitalista vive. E a gente vai ter aí 2 marcas disso. Quais são as piores consequências que a gente tem? A primeira coisa é diluir esses direitos trabalhistas, então tanto o desemprego estrutural quanto o desemprego conjuntural, ele tem esse poder de flexibilizar essas leis e ele vai dar origem ao chamado subproletariado, que são as pessoas que se enquadram lá na uberização. Por que elas se enquadram na uberização? Porque são pessoas que elas estão trabalhando na informalidade ou que elas se submetem a uma condição de trabalho que está bem precária. Então esse daí é o cenário que a gente tem para pensar o trabalho na atualidade, segundo a sociologia. Agora bora para os nossos exercícios? Vamos dar um pulinho, vamos fazer umas questões para ver como é que a gente está? Bora lá então. Então vamos lá. Primeira questão, que ela é da UFPA. Como reflexos das transformações das políticas de gestão e de organização do trabalho no contexto atual de globalização, tem-se um novo perfil de trabalhador ou da classe social que vive do trabalho e uma reconfiguração no mercado de trabalho.
Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é a letra A, aumento do contingente de trabalhadores fabris. Letra B, redução significativa dos índices de trabalho feminino e infantil. Letra C, aumento da inclusão de jovens no mercado de trabalho. E letra D, aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. A última letra E é redução do número de trabalhadores no setor informal da economia. Bem, pessoal, então, pela explicação que eu passei para vocês, a primeira coisa que a gente precisa pensar aí é como que as relações de trabalho elas são flexibilizadas durante o século XXI. E isso vai fazer com que algumas áreas específicas, alguns setores produtivos, eles sejam inflacionados. Então, a gente vai ter na virada do século XX para o século XXI um aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Isso daí é provocado pela terceirização, principalmente, ok? Bem tranquilinha essa questão, bora para a próxima agora. A próxima é do Enem 2010 e ela vai trazer um texto do Hobsbawm. E aí, qual que é esse texto? Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes 5 libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem clientes em suas agências. O que querem é reduzir o número de agências, fazendo com que os clientes usem as máquinas automáticas em todo tipo de transação. Em suma, eles querem se livrar de seus funcionários. O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da adoção de novas tecnologias na economia capitalista contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas e uma consequência social de tal aspectos estão em, letra A, qualidade total e estabilidade no trabalho. Letra B, diminuição dos custos em segurança no emprego. Letra C, responsabilidade social e redução do desemprego. Letra D, maximização dos lucros e aparecimento de empregos. Bem, pessoal, o que a gente vai perceber aqui? Estão usando máquina para substituir pessoa, né? Isso lembra até a origem do trabalho, a origem do capitalismo. E aí, a partir disso, se a gente for fazer essa associação, a gente vai perceber que a resposta certa é a letra B, a diminuição dos custos e a insegurança do emprego. Por que a gente tem essa insegurança? Imaginem só, se uma empresa ela começa a tirar, a mudar, a colocar mais tecnologia para substituir gente, você não tem seguridade no seu emprego. Isso aí vai estar ligado com a flexibilização dos direitos trabalhistas, que foi o que eu coloquei para vocês lá na introdução. Belezinha, né? Super tranquilo. Agora bora para nossa última atividade, número 3. A número 3 é lá da FATEC. O conceito de precariado se refere a uma classe emergente, definida por uma combinação distinta de relações. As pessoas do precariado estão sendo forçadas a aceitar uma vida de empregos instáveis, sem uma identidade ocupacional, sendo exploradas e sem horários regulares de trabalho. Bem, pessoal, esse texto motivacional já está falando da uberização, então fiquem com isso em mente para poder marcar a alternativa correta. De acordo com o texto, o precariado é um grupo de pessoas que, letra A, não aceita a tutela do Estado e negocia sua força de trabalho diretamente com o governo, que o repassa às empresas, conseguindo dessa forma remuneração acima do mercado. Letra B. Não é explorado pelo fato de trabalhar sem folgas semanais, uma vez que possui registro na carteira de trabalho e aceita voluntariamente não tirar as férias anuais previstas em lei. Letra C. Não possui um emprego formal e, portanto, não possui direitos trabalhistas, estando sujeito às atividades com longas jornadas de trabalho por prazo determinado e em condições insalubres. Letra D. Não recebe mais que um salário mínimo, contudo, possui horários regulares de trabalho e está amparado pelas leis trabalhistas, que permitem uma remuneração menor que a prevista na Constituição Federal. Letra E, não quer ter um emprego formal, mas tem seus direitos trabalhistas legais respeitados, mesmo cumprindo jornadas de trabalho superiores a 20 horas diárias, e também possui estabilidade no emprego de caráter oficial. Bem, pessoal, se a gente for lembrar lá da uberização, que foi o que eu trouxe para vocês no início da nossa aula, a gente vai concluir que o precariado, ele não possui um emprego formal. São pessoas que elas estão ali na informalidade porque elas não têm sequer a carteira assinada. Por não terem uma carteira assinada, há uma flexibilização do quê? Dos direitos trabalhistas. Então, a alternativa correta vai ser a letra C. Super tranquilo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí com essa explicação. Não se esqueçam de deixar um like no meu vídeo, se tiver com dúvida, comenta. Se quiser deixar um biscoitinho para mim, pode comentar também. Adoro os comentários de vocês, fico muito feliz quando eu posso lê-los. E mais do que isso, qualquer coisa que precisar, conte com a Escola Online, porque a gente está aqui para isso. Até mais, pessoal, até a nossa próxima semana.